Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 8, perdão, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento, eu quero colocar diante de Ti esta palavra. Que o Senhor, meu Deus, ministre no íntimo do nosso coração. Nós possamos receber de Ti a revelação da Tua palavra. A Tua palavra revelada que tem o poder de entrar e penetrar no mais íntimo do nosso ser e provocar dentro de nós uma mudança. E é essa mudança que nós queremos, Pai, para essa noite. Portanto, age nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e amém. O tema da nossa mensagem de hoje é andando na luz. Diga comigo, andando na luz. Interessante é que quem falou essas palavras que nós acabamos de ler foi o Senhor Jesus, quando ele voltou para a cidade de Nazaré, onde ele cresceu. Então, Jesus foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, se preparando, foi tentado pelo diabo, venceu o diabo, e depois ele desceu para a região do Jordão. Lá na região do Jordão, ele foi batizado nas águas, e depois que ele recebeu o batismo nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo ungiu ele, ele saiu da região do Jordão e começou seu ministério. Primeiro ele ficou na região da Galileia, depois ele subiu para Nazaré. E lá em Nazaré ele foi na sinagoga, no sábado, chegou lá na sinagoga, na hora lá da reunião, ele já como mestre, pediu para o auxiliar trazer o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro do profeta Isaías e leu essa palavra, porque na verdade, esse dito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça da salvação do Senhor. Esse trecho desse texto está no livro de Isaías. E o profeta Isaías declarou muitas coisas sobre o Messias. Eu acredito que é um dos profetas que mais recebeu revelação de como o Cristo iria viver, iria ter o seu ministério, as características deles, até como ele ia morrer e ressuscitar. Então, acredito que o profeta Isaías é um dos profetas que mais recebeu essa revelação, né? E essa palavra liberada pelo profeta Isaías, depois de 700 anos da palavra liberada, Jesus veio e cumpriu essa profecia, né? Porque se você ler os versículos posteriores a esse trecho, você vai ver que os judeus, eles não aceitaram essa palavra. Ele lê, olha, o Espírito do Senhor me ungiu e tal, e tal, e tal. Quando ele terminou de ler, ele disse, hoje se cumpriu essa profecia. Quando ele falou isso, aí os judeus que estavam na sinagoga se escandalizaram. O que, rapaz? Tu está dizendo que tu é o Messias? E aí foi aquela confusão, tanto que aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga levaram Jesus até o topo da colina, onde foi construída a cidade, para atirarem ele de lá, para matarem Cristo. Para você entender como o negócio foi forte, né? Porque a cidade era construída em cima, né, de uma colina. Então eles levaram Jesus até, né, o topo da colina para tirarem ele do despenhadeiro abaixo. E a Bíblia diz que ele deu um jeito, se saiu no meio deles e saiu de lá daquela confusão, né? Mas, independente do fato, a realidade é exatamente isso que Jesus veio fazer
e faz até hoje aqui na terra. É justamente o que esses versículos falam que Jesus veio fazer. E depois que ele foi embora, ele continua fazendo, né? Deus ungiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para pregar as boas novas aos pobres. Ele enviou Jesus para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, foi exatamente isso que ele fez. Nos evangelhos não tem, conta da quantidade de registro das pessoas que ele curou, que ele libertou, ressuscitou pessoas, libertou pessoas que estavam oprimidas pelo mundo, pelas situações, por demônios. Então, tudo aquilo que ele falou que tinha se cumprido, realmente se cumpriu. E os evangelhos falam nisso. Jesus morreu, ressuscitou e continua fazendo isso no decorrer das gerações. Porque ele era, é e há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, enquanto ele estava aqui na terra, ele mesmo fez isso. Depois que ele foi, ele continua fazendo isso agora através da sua igreja. Ele continua fazendo isso através do seu corpo. Ele é a cabeça e a sua igreja é o seu corpo. E o corpo faz aquilo que a cabeça manda. Amém ou não amém? Então o Senhor Jesus continua fazendo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. E começamos também, nós fomos inseridos agora no rol de membros do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. Olha só, o milagre da salvação traz muitos outros milagres juntos. Primeiro, nós estávamos debaixo do domínio das trevas, agora nós, saímos desse domínio do reino das trevas e agora nós participamos do reino de Deus. Junto com isso, nós entramos no coração do reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Antes, nós pertencíamos ao reino das trevas. Por quê, pastor? Porque nós tínhamos uma dívida espiritual impagável diante de Deus. Então, não tem como o ser humano poder se salvar. Não tem o que o ser humano possa fazer, por melhor que ele seja nessa terra, por melhores que sejam as suas boas ações, o ser humano não pode se salvar, porque a salvação não é natural, a salvação não é terrena, a salvação é espiritual. A dívida é espiritual, não é uma dívida terrena. Então não tem como eu pagar algo espiritual fazendo algo terreno. Então Deus vendo isso, enviou o Senhor Jesus para nos tirar dessa situação. Então quando nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependendo do estilo de vida, debaixo do governo do mundo, satisfazendo o desejo da carne, andando nesse estilo de vida velho, aderindo ao novo estilo de vida, todos esses milagres acompanham a bênção da salvação. Jesus nos tira de lá. Nós éramos cativos e sentenciados a passar a eternidade em um sofrimento no inferno. Essa é a realidade. E Jesus veio justamente para resgatar todo aquele que crê, que entrega a sua vida a Ele, que diz: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que o estilo de vida que eu estou tomando, muitas coisas não te agradam, e a partir de hoje eu abro mão dessas coisas, e eu abraço uma nova natureza, eu abraço um novo estilo de vida, me ensina, conduz a minha vida, e por causa disso eu te recebo como meu Senhor, o dono da minha vida.
Então, junto com tudo isso, irmãos, junto com o milagre da salvação, tem toda essa mudança de realidade. E isso precisa estar muito cravado dentro de nós, para que a gente não possa naufragar na fé. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz o seguinte: pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só, queridos, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Jesus, porque Ele levou sobre si na cruz as nossas iniquidades. Ele pagou essa dívida no nosso lugar. E se nós acreditarmos nisso e andarmos debaixo dessa nova realidade, essa dívida é quitada, apagada das nossas vidas. Nós saímos do reino das trevas. A Bíblia diz que o sistema de governo deste mundo jaz no maligno. O inimigo, infelizmente, corrompeu os sistemas que governam esse mundo. E aqueles que ainda não receberam Cristo estão sob influência direta desse sistema mundano. E é por isso que o mundo imprime um ritmo sobre o ser humano. E o ser humano vai se encaixando nesse estilo mundano que vai afastando cada vez mais o ser humano de Deus. E quando nós recebemos Cristo, Ele tira a gente desse domínio e transporta a gente agora para o reino de Deus. E aí começa a ser uma vida diferente. E realmente nós temos que ter uma vida diferente. Sabe, queridos? No versículo 24 de Colossenses 1 diz, Paulo falou: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo aqui na terra é a sua igreja. Paulo está dizendo, já próximo de morrer pela causa de Cristo, que ele estava completando as aflições por amor a Cristo, por causa da igreja, que é o corpo de Cristo. Sabe, meus irmãos? Então, o que acontece? Na prática, quando nós recebemos Jesus, nós somos libertos. Libertos do domínio das trevas, libertos da ação direta do mal, libertos para ter um novo estilo de vida e decidir viver esse novo estilo de vida. Ou seja, somos livres do jugo do inimigo e ganhamos o privilégio de andarmos em liberdade. Ser um cristão é ser genuinamente livre. João 8,36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E sabe o que é que o mundo, o sistema mundano, tenta imprimir nas pessoas que seguem a Cristo? É que os cristãos, os crentes, como as pessoas falam, são presos. Olha só, você está me entendendo o contrário aí? A Bíblia diz que aquele que segue Cristo verdadeiramente é livre. Mas o mundo tenta convencer a gente de que a gente abre mão da nossa liberdade e começa agora a ficar preso. Porque a gente não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, vai abandonar isso, vai deixar aquilo, vai ficar preso. Sai disso, rapaz. Seja livre. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que aquele que entrega sua vida ao Senhor, verdadeiramente é livre. Aí a gente entra para o conceito, sabe de quê? De liberdade. O que realmente é ser livre? O que realmente é andar em liberdade? Aí a gente entra num contexto muito interessante. Porque as pessoas acham que ser um cristão
é abrir mão da sua liberdade de fazer o que quer. E a palavra de Deus diz que aquele que segue a Cristo, esse verdadeiramente é livre. E para ilustrar bem isso, eu sempre falo do exemplo, que de vez em quando eu toco nesse assunto, mas é importante a gente falar porque ele se encaixa aqui. O fato que aconteceu, o camarada vivia com a rodada de amigos a vida inteira, andando, bebendo, curtindo, aquela amizade normal que se tem por aí, andando nas festas, nas baladas da vida e tal, vivendo. E aqueles amigos todos morando ali naquele bairro, naquela região, sempre eles se encontravam num bar de esquina. E ficavam lá brincando, tomando uma e outra e outras e outras. E de repente, um desses foi alcançado pelo poder do Evangelho. E ele entendeu que ele precisava mudar de vida. Estava cansado daquela vida. Estava meio vazio. E recebeu Jesus. Quando ele recebeu Jesus, ele começou a refletir no seu estilo de vida. E ele chegou à conclusão de que aquele estilo de vida, na bebida, viciado, estava fazendo com que ele perdesse o nome dele, perdesse a família dele, perdesse as oportunidades de emprego e renda, perdeu as suas finanças porque tudo era para o vício, e ele decidiu parar de beber. Não foi imposição de ninguém, ele entendeu que para ele melhorar de vida, resgatar o seu nome, resgatar a sua casa, a sua família, tentar uma nova proposta de vida, ele resolveu parar de beber. Só que para ele ir para o trabalho dele, todo dia na rota, ele tinha que passar pelo bar. E nessa passada pelo bar, muitas vezes, os amigos da antiga estavam lá. E na passada, ei, rapaz, vem cá, vem tomar tua logo aqui, e tal, e tudo, aquele negócio e tal. E não, peraí, aí passava. Até que teve um dia que fizeram uma emboscada para ele. E na passada, deu um jeito, ele resolveu e sentou na rodada de novo lá no bar. Ele sentou lá. Ei, garçom, vem cá, traz mais um copo aí. Pegou, trouxe o copo aí, um daqueles que sempre tem um mais corajoso no meio da turma, Pegou, encheu o copo lá na direção dele, encheu o copo, entregou para ele e disse assim, toma, agora bebe. Cara, larga desse negócio. Rapaz, depois que tu entrou para essa crença aí, tu está preso. Tu não bebe mais, tu não anda mais com a gente, tu abandonou a gente, tu largou as amizades e tal e tudo. Cara, tu está preso, sai desse negócio porque tu precisa ser livre. Olha, nós somos livres. Aí o camarada olhou, ele disse, gente, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O copo está aqui e está cheio. Se eu quiser, eu tomo, porque eu posso tomar, mas eu decido não tomar. Eu decido não tomar, e está tudo bem. Agora, meus amigos, vocês, do jeito que vocês estão aí, nem que vocês decidam parar de beber, vocês não vão conseguir. Porque vocês estão viciados. Agora eu te pergunto, quem é que está preso e quem é que está livre? Deu para entender? Deu para entender, irmão? Então a gente precisa entender o que realmente é liberdade. Amém? Sabe, irmãos? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas aí vem a pergunta, ou algumas perguntas. Se hoje nós andamos em liberdade, a pergunta é, para quê? Por que Jesus nos libertou? O que nós temos que os outros da nossa família, por exemplo, não têm, para Jesus nos escolher e nos chamar para o seu reino? O que é que você tem que um irmão ou uma irmã sua, seu, não tem?
Porque você é uma escolha. A Bíblia diz que Jesus lhe escolheu. Lembre-se que Óbidos tem aproximadamente 50 mil habitantes. Desse monte de gente, Jesus lhe escolheu. Jesus lhe escolheu no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos. E o que é que ele achou em você que diferenciou você dos outros? O que a gente sabe é que Deus não faz acepção de pessoas. Você não é melhor do que o seu irmão. Agora você tem algo que Deus olhou e por causa disso, Ele resolveu escolher você. E qual é o propósito de nós andarmos na luz do reino de Deus aqui nessa terra? E qual é o propósito disso? Por que Ele nos escolheu? Sabe, meus irmãos? E nós queremos falar um pouquinho sobre essas coisas, para que a gente possa ter um entendimento mais profundo dessa realidade. E entenda que o que eu vou falar aqui pode até ser um pouco forte, mas é uma realidade. Jesus não lhe chamou para lhe salvar. Você sabe por quê? Porque se Ele fosse lhe chamar só para lhe salvar, Ele poderia lhe chamar quando você já estivesse no leito da morte. Ou tivesse chamado o irmão seu antes de você. Então não é só para lhe salvar. Deus lhe chamou, e tem gente que Ele chama pequenininho, novinho, para viver uma vida toda andando na luz aqui nessa terra. Para quê? Só para ser salvo? Só para esperar morrer para ir ser salvo? Não faz sentido. Então eu acredito que Deus nos chama no meio de tanta gente, tem muito mais a ver com propósito do que com salvação. Deus lhe escolheu no meio dos seus, porque Ele tem um propósito nisso. Deus lhe chamou no meio dessas pessoas que estão ao seu redor. Poderia ter chamado qualquer uma outra, mas Ele chamou você, Ele escolheu você. E eu acredito, e pela palavra de Deus eu vejo que tem mais a ver com propósito do que com salvação. Sabe? Então, como a gente pode observar, o ministério de Jesus foi baseado em cima de Lucas 4,18. E hoje nós somos a igreja do Senhor. O Espírito de Deus veio sobre Cristo. E agora Cristo derramou do Espírito de Deus sobre a igreja. Você tem o Espírito de Deus. Você é templo do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus diz. Para quê? Só para ele ficar aí? Não. Existe um propósito. Existe uma finalidade de Deus lhe escolher para você receber uma porção do Espírito de Deus. E eu entendo que o Senhor nos libertou, em primeiro lugar, para pregar as boas novas aos pobres. O Senhor também nos chamou, nos escolheu para pregar as boas novas aos pobres de espírito, aos pobres de uma vida com Deus, aos pobres de uma vida familiar derrotada. O Senhor também lhe chamou e lhe escolheu para você levar uma palavra de esperança para alguém. O Senhor lhe chamou e lhe escolheu para você pregar a palavra através da sua boca e através da sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre ti. E isso precisa ter uma finalidade. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo está sobre a igreja. Jesus nos libertou para proclamar liberdade aos presos pelo pecado. Tem gente que não consegue se libertar. Aos presos pelo inimigo. Existem pessoas na cidade, nas comunidades, que literalmente estão presas, acorrentadas, dentro dos quartos.
oprimidas. O Senhor libertou você para libertar os presos pelas feridas na alma. Quantas e quantas pessoas andam, por fora está tudo bem, mas por dentro estão gritando, clamando por ajuda. Por tantas situações difíceis que o mundo, ela mesmo e o inimigo colocaram sobre ela. E Deus levanta a sua igreja, escolhe você, porque você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor. Ele quer lhe usar. E é isso que Deus nos chama hoje. Eu estou falando para pessoas aqui que vieram de outro lugar. Ele plantou aqui nessa cidade. O Espírito de Deus está sobre ti. E Ele lhe trouxe para cá para você ser usado nas mãos do Senhor. Sabe, queridos, o Senhor te libertou para proclamar liberdade aos presos pelos vícios. Se você for conversar com a maioria dos alcoólatras, dos drogados, a maioria deles querem sair do vício, e muitos deles falam chorando que querem sair do vício, mas ao mesmo tempo que eles falam que eles querem sair do vício, ao mesmo tempo vem uma outra afirmação, eles dizem, mas não dá, não tem mais jeito. Ao mesmo tempo que eles querem sair, o inimigo fechou, aprisionou a mente deles, e eles entendem que não tem jeito. E se eles creem que não tem jeito, então eles vão viver presos, mas o Espírito de Deus está sobre você. E você pode sim ser um instrumento para libertar essas pessoas do vício. Seja ele qual for. É para essas coisas que a igreja persiste. É para isso que o Senhor nos chama hoje. Sabe, Jesus nos libertou para proclamar liberdade aos presos pelo descrédito. Tem pessoas que os familiares nenhum acreditam mais nele. Tudo que ele fala, que ele projeta, que ele ideia, as pessoas não creem. Quem? O fulano? Mas quando sair? Tem mais jeito não. E o camarada vive aí uma vida frustrada. Mas o Espírito de Deus está sobre ti para você liberar uma palavra. Dizer, meu irmão, se você deixar Deus entrar na tua vida, Ele vai mudar o teu nome. E vai mudar a tua sorte. Sabe, meus irmãos, Jesus nos libertou para nós recuperarmos a vista dos cegos. Os cegos pelo reino de Deus. Tem muita gente cega espiritualmente. São cegos pela religiosidade. Cegos pela idolatria. A pessoa acha que está no caminho certo, mas está cega para o reino de Deus. E o Senhor quer lhe usar, como Deus usou Ananias, para impor as mãos sobre Saulo, e aquelas escamas dos olhos daquele homem cair, e com isso ele abriu o entendimento, e andar em novidade de vida. Assim como um dia eu e você também éramos cegos, achávamos que estavam no caminho certo e não estava. Mas de alguma forma, o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos e nós começamos a enxergar. Assim como Deus usou alguém para fazer você enxergar, agora é a sua vez de ser usado por Deus para fazer outras pessoas enxergarem. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus porque Ele é bom. Jesus nos libertou para nós recuperarmos a vista aos cegos pelo orgulho. O orgulho tem cegado muita gente. E aí eu faço uma introspecção para dentro da igreja. Tem muita gente que está cego dentro da igreja. Cego pelo orgulho.
E por conta disso, não tomam posse, nem se posicionam aonde devem estar. Você precisa desenterrar o seu talento. Deus não lhe chamou só para lhe salvar. Ele quer que você volte e ponha a mão no arado. Não adianta ficar só como um espectador, um crítico, analítico das teologias e das questões do reino de Deus. Se o culto é bom, se não é, se o pastor é bom, se não é, se a igreja é boa, se não é. Deus quer que você trabalhe e dê frutos. Foi para isso que Ele lhe chamou. Foi para isso que Ele lhe escolheu no meio dos seus irmãos. Sabe, queridos, Jesus te libertou para libertar os oprimidos. Tem muita gente oprimida pelo mundo. O mundo imprime, sabe, um ritmo muito forte em cima de muita gente. Tem muita gente oprimida por problemas emocionais. Muita gente. Isso é resultado dessa pressão que o mundo está, sabe, fluindo em cima das pessoas. Disparou na indústria farmacêutica a venda de uma classe de remédios chamada ansiolíticos, que são as medicações para tratar dos problemas emocionais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias e tantas outras coisas que estão assolando, oprimindo as pessoas. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o inimigo mudou de tática. Existem 3 graus ou 3 níveis de influência do inimigo na vida das pessoas. O primeiro nível é a opressão, o segundo nível é a sujeição e o terceiro nível é a possessão. Para quem caminha na igreja há mais tempo sabe que a quantidade de possessões na cidade diminuíram bastante. Mas uns anos atrás, era normal as pessoas ficarem possessas. De vez em quando chegava alguém em casa com alguém possesso, em carro, em moto, em ônibus, para a gente libertar na calçada de casa. Quantas e quantas vezes não foram me chamar para a gente ir em escolas, na rua, em locais de trabalho. A quantidade de pessoas possessas, eu até estranhei isso aqui na cidade. Só que a possessão, por mais fisicamente mais impactante que seja, mas é mais fácil de trabalhar. Porque o inimigo está ali, tomou de conta do corpo da pessoa, a gente chega lá, impõe as mãos sobre ela, e invoca o nome de Jesus, e o inimigo vai ter que sair. Como o inimigo viu que aqui em Óbidos tem uma renca de crente cheio do Espírito Santo, e aonde ele atacava, a galera chegava lá e botava ele para correr mesmo, ele mudou de estratégia. Vamos trabalhar, não na possessão mais, vamos trabalhar na opressão. Vamos oprimir as pessoas. Porque na opressão o inimigo não está lá, ele não está dentro, ele está fora. E o nível da opressão é trabalhado naquilo que a Bíblia chama de seta, dardo e sofisma, que são pensamentos, ideias, que o inimigo vai lançando na mente da pessoa, e vai induzindo a pessoa a entrar nesses estados emocionais. Ao mesmo tempo que ele vai jogando setas, sofismas e dardos, e aquilo vai entrando na mente da pessoa, ao mesmo tempo ele vai trabalhando por fora, ocasionando situações que vêm confirmar aquilo que ele está atacando na mente. Aí a pessoa se convence e diz, é isso mesmo. Aí ela entra num estado, entra num caminho de um problema emocional. E o nome disso é opressão. Deus quer usar a sua igreja. E a igreja, como muitos falam aí,
somos nós. Deus quer lhe usar, quer me usar, para nós levarmos uma palavra de esperança para essas pessoas. Levar a palavra de Deus, dar um ombro amigo, dizer: ei, estou aqui do teu lado, vamos orar juntos. Vamos, repreender esses pensamentos pelo poder da fé. Aí o inimigo não vai ter como mais lançar aquelas setas, aí a pessoa vai ficar só ela e o Espírito Santo, e ela vai começar a sarar a sua alma. E aí aquelas questões que estão por dentro, ferindo a alma, vão começar a ser tratadas, vão começar a ser postas para fora, vai começar a ser sarada. Aí a pessoa, de glória em glória, de fé em fé, começa a recuperar, e quando ela menos espera, ela está andando em liberdade, está andando em vitória. Deus tem abençoado esta igreja com este dom. Temos tratado de muitas pessoas que passam por este problema. E a gente vê as pessoas melhorando a cada dia. Pessoas que estavam trancadas dentro de um quarto, trancadas, isoladas. O Espírito Santo de Deus usa um crente, vai lá e ama, e abraça, e ora junto e tal. E vamos lá, tu consegue, tu vai conseguir, perdoa, é perdoado, e a coisa vai fluindo. A pessoa tem um acompanhamento médico, vai recuperando, vai. Quando pensar que não, já entrou para a igreja de volta, já voltou para a célula, já voltou para o ministério, e está andando debaixo da bênção do Senhor. Mas tudo isso só é possível quando eu e você, nós, entendermos que precisamos andar na luz. Precisamos andar literalmente em liberdade. Fazendo essas pessoas mudarem de vida gradativamente. Sabe, queridos, Deus quer lhe usar para libertar os oprimidos pelo diabo. Que existem os problemas emocionais, mas existem os problemas espirituais. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente estão como aquele gadareno, amarrado por correntes, por cordas, porque nada segura a pessoa. Maligno está lá. E é preciso quebrar esse jugo e trazer a pessoa para a luz. Sabe, meus irmãos, e Deus quer usar a sua igreja para isso. Jesus nos libertou para proclamar o ano da graça da salvação. O que é isso, pastor? Mostrar para o mundo que Deus pode transformar uma geração. Mostrar para essa cidade que Deus tem uma nova proposta de estilo de vida para as pessoas. Que as pessoas não podem se acabar nos vícios, na prostituição, no descrédito, na mentira, no furto, na marginalidade, na violência, na prostituição, no adultério, na mentira. Deus quer levantar uma geração de pessoas que vivam diferente, andando realmente na luz, pela transformação do poder do Evangelho. Sabe, queridos, Deus quer que a gente proclame o ano da graça da salvação através da alegria, do louvor e ações de graças. Por isso que o nome dessa reunião aqui é culto de celebração. É onde a igreja se reúne para celebrar, para se alegrar na presença de Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos, batemos palmas, gritamos aleluia e glória a Deus, nós temos muito que comemorar, meus irmãos. Temos muito que agradecer. Foi mais uma semana que nós conseguimos passar nessa terra. Principalmente no meio desta pandemia, que levou tantas pessoas, inclusive do nosso meio. Mas Deus lhe preservou. E Ele lhe preservou para quê, meu irmão? Para você mostrar para as pessoas que Deus é contigo. Que Deus tem uma vida nova, uma esperança para as pessoas. Sabe, meus irmãos, eu creio de verdade que esse tempo chegou. Através da alegria, do louvor e da ação de graça, e com isso vem o reconhecimento da parte de Deus e da parte dos homens. Porque quando a gente começa a viver uma vida diferente,
aqueles que começam a nos criticar, com o tempo, eles vão nos elogiar, vão nos respeitar. Aqueles que de repente não entenderam que são próximos a nós, a nossa decisão, com o tempo, eles vão chegar e vão dizer: mano, ora por mim aí, mana, ora por mim aí, porque o negócio está pegando para o meu lado. Porque eles vão começar a te olhar como uma referência, como alguém que realmente é digno de respeito, como alguém que realmente está mais próximo de Deus. Sabe, queridos, e aí você começa realmente a receber esse reconhecimento. Jesus nos libertou para nós andarmos em liberdade através dos frutos. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então existe um propósito por trás de tudo isso que está acontecendo com você. E é você que tem que decidir se você vai realmente ser uma pessoa ativa no corpo de Cristo ou não. Sabe, querido? Andando em liberdade através da comunhão com a igreja e com os irmãos. Lá em 1 João 1,7 diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar em comunhão é um grande desafio. Mas se nós andarmos na luz, como Jesus está na luz, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Quando a gente não consegue ter comunhão é porque tem alguma coisa que está lá. Alguma mágoa, algum ressentimento, algum problema que não foi resolvido, alguma situação que precisa ser consertada, precisa ter uma reconciliação, precisa ter um momento de comunhão. E a Bíblia diz que aqueles que estão em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. E a gente vai continuar preparado para ser bênção nas mãos de Deus. Sabe, queridos, nós somos livres, sim, mas para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Você não foi salvo pela fé para ficar como espectador a vida inteira. Não. Você não foi salvo para dizer para as pessoas: ei, eu sou salvo, e não põe a mão no arado. Você sabe por quê? Porque Deus viu algo em você, assim como Ele viu em Paulo. Quando o Espírito Santo apareceu para Ananias e disse: Ananias, vai até aquela cidade, na rua tal, tal beco, dobra para cá, na rua chamada direita, assim, vai lá que tem um cidadão chamado Saulo, ele está cego, você vai orar sobre ele e ele vai voltar a enxergar. E aí Ananias entendeu de quem se tratava a pessoa, e ele disse: tudo bem, Senhor, mas Senhor, esse não é o Saulo, aquele que mata a gente? Este não é aquele malvadão que está matando todo mundo? Como quem diz assim: o Senhor está me mandando lá, né? Sabe o que o Senhor respondeu para ele? Vai, porque ele me é útil para o ministério. O Senhor olhou para você. Você é útil. Você é útil, você tem algo dentro de você. Você tem um talento, tem um dom dentro de você, que Deus quer usar. E Ele colocou o Espírito dEle dentro de você, para lhe capacitar. Mas Ele respeita a sua decisão. É você que decide, se você pega isso e enterra, ou se você desenterra e usa para a glória dEle. O meu conselho para você é:
Use o que Deus te deu. Faça da sua vida uma vida que realmente valha a pena. Porque eu sei que tem muitos aqui que vivem muito bem, são felizes, mas não tem ainda aquela felicidade plena que um dia já teve. Sabe aquela sensação gostosa de você ser verdadeiramente livre, porque você está envolvido naquilo que você sabe que você precisa estar no reino de Deus? Pois é, estou falando com você hoje. Desenterre o talento, busque ajuda, faça o que for preciso, mas não seja um espectador, porque Deus está levantando uma geração de novos convertidos nessa igreja, que vão trabalhar o resto da vida para o Senhor, vão ser muito usados nas mãos de Deus. Eu estou vendo vários aqui que Deus está chamando agora por esses dias. O Senhor está convertendo gente e está tendo negócio aqui dentro. Eu quero dizer para você que sente algo, sabe, diferente, é o Senhor te chamando, porque Ele te escolheu para você trabalhar para Ele. Agora não se preocupe não, Ele vai lhe capacitar, lhe instruir no tempo certo. Você vai ser uma tocha nas mãos do Senhor. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.